Nesse vídeo aqui nós vamos falar especificamente sobre Mantua. Isso mesmo, Mantua. Eu sei que não fica no Vêneto, fica na Lombardia, porém muitas pessoas aí vêm comentando aqui no canal que alguma parte da sua família veio lá de Mantua, os arredores de Mantua, né? E a gente sabe, na verdade, a gente sabe que Mantua teve alguma ligação sim com os vênetos. E a gente vai ver que ligação foi essa, até mesmo porque a gente consegue constatar isso por meio dos comentários de muitas pessoas que dizem: ah, engraçado, o meu ancestral lá da outra parte da minha família veio de Mantua e falava uma língua muito parecida com o vêneto. Portanto, a gente vai ver isso, essa questão hoje, agora, nesse vídeo aqui, hoje, sexta-feira. Então, obviamente, antes disso, peço para você curtir o vídeo, se inscrever no canal e não deixa também de compartilhar o conteúdo se for relevante e, óbvio, ativar aí o sininho das notificações. Caso você não ative, não recebe mais nenhuma notificação sobre os vídeos que eu posto aqui no canal. Então é importante você ativar aí as notificações. Mi chiamo Fernando Menegatti, sto qua è il canale Lenguamare e ti tesi benvenuto. Então, eu sou o Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lenguamare e você é bem-vindo. Pessoal, então só um recado aí para vocês, relembrando que existe aí o podcast todo em vêneto, feito pelo Lenguamare, que é o LenguaCast, ok? Ele já está rodando, só que ele é por meio de assinatura mensal. Portanto, agora, se vocês tiverem interesse, ele é privado por assinatura mensal, vocês podem me escrever aí pelo contato @lenguamare.com e a gente conversa como é que se faz essa assinatura mensal. É algo bem simples, já tem aí alguns assinantes, as pessoas já estão assinando e já estão recebendo esse conteúdo aí. A partir da semana que vem, o início agora, eu liberei algumas histórias, alguns textos interessantes aí em língua vêneta, sempre com tradução em português, com o texto escrito em vêneto, com a pronúncia, obviamente, a principal delas. Mas, a partir da semana que vem, vão começar também algumas séries de entrevistas com pessoas lá do Vêneto, tudo em língua vêneta, ok? Nada em italiano, nada em português e, óbvio, com a tradução. Então, se você quer ter esse contato um pouco mais próximo e também ouvir das pessoas de lá algumas coisas, porque obviamente eu vou entrevistar aí pessoas de diferentes assuntos. Nossa primeira entrevista eu vou trazer mais para vocês aqui quando ela for lá pro ar, lá no LenguaCast, que vai ser com um patriota vêneto. Ele se considera patriota vêneto, eu não vou falar o nome da pessoa agora, porém ele entende, né, tudo, ele já fez algumas ações aí relevantes também para conseguir, por exemplo, a autonomia do Vêneto, algumas ações que foram importantes aí para esse campo, digamos, da autonomia, de maior autonomia para o Vêneto. Então o Brasil, per disgrazia, ne ha fatto di tutto per smorzare questo sentimento. Lei sta anche a grosse iniziative del governo di nazionalizzazione. Te acredito bem que in Brasile ha fatto di tutto chiaramente per cavarghe la cultura e la identità non brasiliana, diciamo. Non sta a pensare che da noi altri abbia fatto differente. Una volta fatta l'Italia, e gadito cavur, bisogna che femo gli italiani, no? É óbvio que, como é um podcast, eu não vou ficar limitando o assunto, eu vou trazer pessoas aí de vários assuntos, várias abordagens, desde abordagens que sejam mais regulares ou abordagens um pouco mais radicais, como a gente sabe que existe também os próprios separatistas, enfim. Não é a minha opinião, mas eu vou trazer aí essas pessoas para vocês, até mesmo para a gente entender um pouco do cenário todo da região do Vêneto, ok? Desde as pessoas que são moderadas, as pessoas um pouco mais extremistas, as pessoas que ficam no meio. Eu acho que é interessante a gente conhecer um pouco o cenário total. E, óbvio, não só na questão da política, mas também na questão cultural. Eu quero trazer aí para os assinantes todo esse aspecto e não esconder nada deles, nada mesmo. Portanto, se você tiver interesse, assina aí o LenguaCast, que vai ser muito e já está sendo muito interessante para as pessoas que são assinantes. Muito bem, então vamos começar o nosso vídeo de hoje. Deixa eu trazer para vocês aqui uma pesquisa que eu fiz, justamente uma pesquisa inteira, aí, um pouco com alguns detalhes sobre Mantua e os seus arredores, tá? Inclusive, Mantua, os seus arredores aí sempre tiveram alguma relação, por exemplo, com a Sereníssima República de Veneza, né? Os domínios. Vocês vão ficar sabendo aqui por meio desse vídeo e eu agradeço também
as pessoas, não foi só uma pessoa, mas mais pessoas ao decorrer do tempo que estão pedindo sobre Mantua. Então, para não escrever, né, para não ficar respondendo particularmente, individualmente, quando eu vejo que as perguntas começam a se acumular e muitas pessoas querendo saber sobre uma coisa só, eu prefiro gravar um vídeo e vir aqui e falar para vocês, porque também é um jeito de eu valorizar aí a dúvida de vocês, né? E valorizar o comentário de vocês aqui. Muito obrigado pelos comentários a respeito de Mantua e língua vêneta e os vênetos. Muito bem, a minha pesquisa aqui, eu achei que o Alto Mantuano, ou seja, a gente está falando sobre aquelas localidades de montanha, né, ali da região deles, então localizado na região da Lombardia, não é na região do Vêneto, ok? É uma área geográfica no noroeste da cidade de Mantua. Portanto, a gente ainda está dentro da cidade de Mantua, mas só que é uma área, tá? O Alto Mantuano é considerado. Na província de mesmo nome, Mantua, né? E na fronteira com as províncias de Brescia e Verona. Aí sim, Verona já fica no Vêneto, na região do Vêneto, que já faz parte da região do Vêneto, como é destacado aí na pesquisa. Limitada ao norte pelas colinas moreniche do Lago de Garda. Okay? Para quem nunca foi, tem umas colinas muito bonitas lá, e eu aconselho, né? Obviamente, Lago de Garda é um dos cenários turísticos que precisa conhecer quando vai lá para o Vêneto. Então, a leste da província de Verona, o Lago de Garda, né? E a noroeste de Brescia e ao sul da planície do Médio Mantuano. Portanto, já localizados, a gente pode seguir um pouquinho mais adiante. Na verdade, a gente não vai seguir adiante, a gente vai voltar. A gente vai regredir no tempo para explicar um pouquinho do contexto que existe aí dentro de Mantua, ok? Então, a partir da primeira metade do primeiro milênio antes de Cristo, deu-se o povoado aí das populações gaulesas e as primeiras fases da romanização, obviamente. A pré-história do Alto Mantuano termina com a conquista romana definitiva da região, no século I antes de Cristo, tá? No período de Augusto, e começa a pertencer então aí ao território da Venétia Tistria. Ok, era um território administrativamente regido também por Roma, ou enfim, né, pelos aliados de Roma, mas Venétia e Tistria a gente já começa a falar sobre é diferente, né? Não era a região do Vêneto de hoje, mas era uma região que depois começou a se consagrar como a Sereníssima República de Veneza, porque a Venétia e Tistria era maior do que só a região do Vêneto. Vêneto, Friuli, Venécia Júlia, algumas partes. Nesse período aqui existia ali já, pegava as partes do Trento também, a Istria e assim por diante, tá bom? Então, na época romana, a área de Alto Mantuana provavelmente foi dividida entre Brixia, que hoje é Brescia. Brixia era o nome que tinha, é um nome celta, tá? Brixia, Mantua e Verona. Portanto, a gente pode ver, na verdade, três locais com bastante influência celta ali, né? Brixia, que é Brescia, Mantua e Verona. Portanto, cristianizado entre os séculos 4 e 5, durante a Idade Média, o território passou primeiro sob o domínio lombardo, mais ou menos aí do século 6 ao século 8, e depois carolíngio, então no século 8 a século 9, para depois se tornar parte do Sacro Império Romano no século 10 até o 14. E assim, no ano 568 até 569, os lombardos, após a invasão dos godos, né, um povo germânico, que podem ter deixado a sua marca no nome da vila Goito, entraram na Itália e rapidamente subjugaram a maior parte das regiões setentrionais, os ducados de Brescia e Verona, dentro dos quais provavelmente se dividiu o Alto Mantuano, que é o que a gente está falando agora, estiveram entre os primeiros ducados longobardos a serem estabelecidos após a conquista. Assim sendo, a partir da Baixa Idade Média, o Alto Mantuano assumiu importância estratégica ainda maior, tornando-se objeto das lutas entre as famílias Scaligeri de Verona. Essa aqui é uma família importantíssima de Verona, Scaligeri, tem até o castelo deles lá, que construíram então os castelos, né, de Castellaro, Lagusello e Ponte sul Mincio. Tá? Ao longo
da fronteira entre Brescia, Mantua e Verona, houve então repetidas mudanças de domínio. Obviamente, durante todo esse período, muitas mudanças e mudanças e mudanças de domínio. As duas superpotências, então agora a gente está falando sobre a Sereníssima República de Veneza, em particular, óbvio, a capital, porque a sede administrativa da Sereníssima República de Veneza era em Veneza, né? Veneza e Milão, então lutaram por muito tempo aí, durante os séculos XIV e XV pela área de Brescia e, portanto, pelo Alto Mantuano, né? No entanto, o alvo dos Gonzagas, que era a família lá de Mantua, devido à sua proximidade com Mantua, passou em grande parte do tempo sob o controle dessa família aí, mas muitas vezes com apoio interessado e aprovação explícita da poderosa Sereníssima República de Veneza, da qual na época os senhores de Mantua eram aliados. Do ponto de vista histórico, religioso, cultural e linguístico, as terras atualmente definidas como alto-mantuanas ficaram no passado, principalmente sob influência de Brescia ou do Vêneto, precisamente da província de Verona, ok? Obviamente estava ligado à Sereníssima República de Veneza, mas a Sereníssima República de Veneza funcionava um pouco de um modo, como é que eu posso dizer, descentralizado, tá bom? Então, certamente as províncias ali dentro, elas tinham alguma certa autonomia de gerência sobre os territórios que estavam aí, que estavam próximos, né? Então os critérios levados em consideração para definir o Alto Mantuano podem ser variados. Isso aqui até hoje eles brigam um pouco quanto a isso. O que é o Alto Mantuano? Bom, no início da Idade Média, algumas dessas cidades mais ao norte foram incluídas no Ducado e Episcopado de Verona. A estes municípios juntam-se Monzambano e Ponte sul Mincio, que desde a época romana sempre gravitaram para a órbita veronesa. Civilmente até o século XIX e religiosamente até o século XX. Questão de geografia, pessoal. Este é o critério mais seguido em estudos e publicações referentes ao Alto Mantuano, que muitas vezes tendem a restringir essa noção apenas ao setor montanhoso, ok? Quando se fala em Alto Mantuano, ou sopé, independentemente de considerações históricas. O critério geográfico pode referir-se à altitude altimétrica, portanto, alta no sentido de elevada, e, nesse caso, inclui apenas os municípios montanhosos, quando a gente se refere do Alto Mantuano, quando falado em geografia. Agora, outro aspecto interessantíssimo e fundamental para esse vídeo, que é, sim, o linguístico, aspecto linguístico aí do Alto Mantuano, de toda essa coisa, porque a maior parte dos comentários querem saber se essas pessoas que vieram lá de Mantua, que língua elas falavam. Vamos ver, vamos prestar atenção aqui, ó. O aspecto linguístico. Finalmente, podemos considerar os territórios em que se falavam variantes da língua lombarda de Brescia e territórios que se falavam a língua vêneta da província de Verona. Em oposição à língua lombarda mantuana falada na capital e seus arredores, e inúmeras variações de dialetos de transição que misturavam o vêneto com o lombardo, praticamente localizado a meio caminho entre Brescia e Mantua. O que isso quer dizer? Vamos simplificar, tá? Isso quer dizer que, dependendo de onde essas pessoas vinham, tá? Dependendo do território dessas pessoas, algumas acabavam tendo sim a língua lombarda de Brescia, tá? Falavam a língua lombarda de Brescia, mas muito provavelmente a maior parte dos inscritos aqui do canal que dizem, não, aquele lado da minha família veio da parte ali de Mantua, né? Pode ser provavelmente do Alto Mantuano, considerado Alto Mantuano, mas não me parecia que eles falassem uma língua diferente do vêneto. Então, provavelmente, esses aí, eles falassem a língua vêneta, a variação de língua vêneta que é falada na província de Verona, ok? Provavelmente eles falassem o vêneto veronês, tá bom? Se vocês perceberam que não havia muita diferença entre os falares de um lado da família e do outro, provavelmente essas pessoas aí que vieram do Alto Mantuano falavam a língua vêneta da província de Verona. E ainda hoje existe aí essas diferenciações lá, existe aqueles que falam o lombardo bresciano e depois o vêneto veronês, e também alguns dialetos aí de transição onde se mistura o vêneto com o lombardo e assim por diante. Bom, acredito que o vídeo era isso, espero ter esclarecido aí
para vocês, portanto, se os parentes de vocês aí, ah não, mas o lado da minha família era Vêneto, vinha do Vêneto, falava Vêneto, o outro lado da minha família vinha de Mantua, mas parecia que falava igual, falava Vêneto, então provavelmente falasse Vêneto, porque existe esse conflito aí, né? Mantua teve essas partes que outrora também pertenceram à Sereníssima República de Veneza, e como fica em fronteiras, é muito fácil, né, uma coisa influenciar a outra. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa a curtida aí no vídeo, se inscreve no canal, obviamente não deixa de compartilhar o conteúdo e de ativar o sininho das notificações. Mais uma vez, agradeço também a presença daqueles que vieram no sábado passado, ok? Para o curso de História Geral do Vêneto. Agradeço a presença de todos vocês. Se vocês quiserem saber mais também sobre o podcast Todo em Vêneto, LenguaCast, não deixa aí de comentar também. Se você comentar eu respondo, e também se quiser escrever direto para mim, vai lá no site do Lenguamare, tem meu número, ou escreve para o contato @lenguamare.com que a gente conversa e eu mando também o meu número. Muito bem, muito bem. Dunque, adesso vi metto qua sopra il nostro Vero, sopra il nostro monitor, altri 2 vídeos. No? Eu vou colocar aqui no monitor, na tela, para vocês, mais 2 vídeos. Um deles vai ser um vídeo de recomendação minha e o outro recomendação do YouTube. Obviamente assistam os dois, principalmente se você é novo no canal, não acompanha, assiste os dois porque eles são muito interessantes. Benon, strucon e chai chai.